Tentativa número 3. Boa tarde, sejam bem-vindos para mais um encontro, um zóio no zóio, que a gente vai falar um bocadinho sobre as poéticas da casa. O que esse espaço que se tornou novo, né? Um espaço que é tão antigo, mas se tornou novo, pode nos trazer de experiências. Experiências ricas, conectando. Oi, Ana! Oi, E Ana, eu consegui agora. tá? Meu Deus do céu. Deixa eu só organizar aqui. Pronto. Tá dando Tá, para me ouvir direitinho? tá sim, tá Hã? alto e claro. Oi, Ai, que Odete, tudo bom. bem com você? Eu conheci a Ana durante a aula do Nabucco, né, Ana? Sobre estética, agora na Sim. Unesp. E nós vimos que nós tínhamos muito em comum, muitos diálogos, muitas possibilidades de diálogo, para falar desse espaço, né, da casa, das possibilidades de, de falar um bocadinho sobre as experiências que a casa pode nos proporcionar. Seus silêncios, o ócio, são palavras que desapareceram do nosso dicionário, né, Ana? E elas se tornaram um pouquinho Não, para as pessoas. sim. Olha, mesmo nesse período, meu nome é Ana, né? Para quem não me conhece, que está aí. E mesmo em meio a uma pandemia, né? Então, nós estamos na pandemia, deveríamos estar em casa, no espaço da casa, recolhidos, né? Mas eu cheguei agora há pouco do trabalho, que eu estou fazendo teletrabalho nos dias, mas hoje eu estive trabalhando fora, né, na escola. E aí já cheguei correndo, já vim para cá, né? Enfim. Então tem toda essa questão que mesmo com a pandemia nós não conseguimos parar, né? É, nós não conseguimos esse tempo, nós não nos permitimos, porque a gente vive num sistema que não permite isso, né? Também, então, tem toda essa questão de que a gente esteja em movimento, né? Esteja produzindo, né? O tempo todo. E a casa, que é esse espaço de recolhimento, de concha, né? De olhar para nós mesmas, para ter esse espaço de, de, de pausa, de respiro, de poética, vem perdendo também agora o seu espaço, né? Ele já vinha esse espaço já vinha se perdendo e agora o ambiente público entrou na casa, né? Sim, Que é o foi privado, o invadido, público entrou, foi invadido, invadido né? a Então o casa. trabalho agora a gente tem o teletrabalho, né? A nossa sala virou trabalho também, né? Então as coisas se misturaram aí. Então, essa poética da casa é uma poética que tenta resistir, né? Que tenta Sim, é um espaço sobreviver em de meio resistência. a esse sistema que a gente vive, né? Hoje eu estava lendo algumas coisas do Bachelard, né? Que ele fala sobre a poética do espaço. E ele traz muito essa questão da casa, né? Enquanto espaço mesmo, enquanto ambiente, né? Tem um espaço-corpo também, mas esse espaço que é esse ambiente da infância, essa primeira casa, né? Essa casa que a gente se recolhe, essa casa que do silêncio, né? E tem um trecho, num trecho do livro dele, diz assim: a casa abriga o devaneio.
sonhar em paz. A casa protege o devaneio, né? Abriga o devaneio. Então, que momento é esse que a gente tem, né? Do ócio, do devaneio, da quietude, do silêncio. A gente busca ter esses momentos, mas eu penso que a gente está já vem um tempo que essa casa está em perigo, né? Que essa poética busca resistir. A gente busca de todas as formas, né? Que é um espaço sagrado que a gente tenta se restabelecer, né? Dessa dinâmica de tecnologia, dinâmica de produtividade, e tudo isso vem se misturando, né? Sim. Eu acho interessante, Anne, eu estava pensando esses dias, como nós estamos, a pandemia, ela nos fez voltar, né? Para dentro de nós, para dentro da casa, no primeiro momento, para um espaço que, de repente, tinha perdido todo o sentido na contemporaneidade, que virou um espaço não de aconchego, né? Mas um espaço para cumprir as necessidades básicas e primárias de sobrevivência, né? Então, um local onde você dorme, onde você come, onde você toma banho, mas não onde você está, onde você experiencia, onde você vive, onde você se permite um descanso que nós vivemos, econômico, cobrado de nós um movimento constante, né? Uma produtividade constante, que nós formemos os nossos filhos para serem produtivos. E estar em casa não é produtivo para a criança, né? Pensar o ócio não é produtivo, o silêncio incomoda, porque nós estamos vivendo num mundo tão cheio de barulhos externos que o silêncio ele se torna incômodo. E você, de repente, se vê em casa de novo, né? Fechada nesse ambiente, precisando se cuidar e cuidar desse espaço, desse território, e cuidar das crianças novamente. Porque era eu vejo que é uma sensação de retorno, porque nós não estávamos mais preparados para isso. Nós estávamos colocando nossos filhos em uma série de aulas, eu não mais, né, porque os meus já estão moços, mas numa série de atividades para que eles se tornem também produtivos, que eles adquiram o máximo de conhecimento e, de repente, você volta para casa e você continua pensando da mesma forma, que você tem que continuar produtivo. Os primeiros dias foram de muito incômodo, porque não sabia como lidar com aquilo, como lidar com aquela casa silenciosa, não produtiva, e nisso o trabalho invade a casa, a escola invade a casa, e aí vai se perdendo esse espaço de ócio, de silêncio, de tranquilidade, de experiências que são próprias da casa. Nós queremos experienciar o mundo dentro da casa e a casa é um mundo à parte. Ela tem um mundo próprio que gira num tempo diferente do tempo do mundo. Eu acho que nós estamos ainda, mesmo depois de 4 meses, vivendo essa luta constante em tentar nos adaptar ou trazer o mundo externo para dentro da casa. Será que esse mundo externo cabe aqui dentro, Ana? Eu acho que precisa haver esse espaço íntimo, né? Eu percebi muito esse movimento de querer que a casa fique produtiva, alterando esse ciclo, que eu achei lindo isso que você falou desse ciclo da casa, né? Que é um ciclo próprio, tem um ritmo próprio. A casa vive, né? A casa, ela é um espaço vivo, né? Então, assim, é como se a pandemia começou e as pessoas não aceitassem esse espaço, como você colocou,
produtividade da casa, né? Com as crianças, né? Elas precisam fazer tarefa, elas precisam fazer atividade nesse espaço da casa, porque não é permitido que a criança ou a gente mesmo entre nesse ciclo próprio da casa, esse ritmo próprio, esse ritmo mais lento, esse silêncio, né? Então é como se as pessoas não tivessem se permitido isso, né? A gente não teve esse tempo. No início da pandemia, eu fiquei muito incomodada, porque eu, lógico que eu não imaginei que fosse durar tanto tempo, né? A gente começou com foi uma semana, claro que foi uma coisa mundial, mas a gente sempre tem esperança, né? Nossa, um mês, vai durar um mês, né? Mas aí foi se prolongando essa pandemia, mas bem no início, quando ainda a gente não tinha muita essa noção de tudo isso, dessa, né? Enfim, eu fiquei um pouco incomodada com algumas falas, pessoas, nossa, o que eu vou fazer em casa? Quarentena. Eu vou ter que ficar maratonando em séries. Eu vou entrar em depressão, né? E eu fui observando essas falas, né? Escutando. E eu tive um movimento super inverso. Eu falei, gente, que coisa boa, que delícia. Eu vou poder ficar com as minhas plantas. Que eu tento nos fins de semana, né? Que eu tento no cozinhar do fim de semana, num sábado, que eu tento vivenciar na minha rede, com os meus bordados, com as artes manuais, né, Ana? Uhum. Mas não deu tempo de eu fazer isso também, na verdade, né? Porque teve que ser rápida a coisa. Não, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer para a escola não parar? Como que a gente vai fazer para que as coisas não parem? Parece que é o incômodo do parar, né? A Sim, gente entrou sim, numa coisa tão de produtividade que até eu me sinto culpada. Às sim, vezes, às vezes eu fico parada, meio que, enfim, momento ócio, né? E eu me sinto culpada. Eu falo, gente, mas deixa eu ver se tem alguma coisa para eu fazer, né? Alguma coisa para ler, como se a gente não se permitisse, né? Esse ócio e esse vivenciar da casa, né? Ficar na rede por horas, ou cozinhar lentamente, né? A gente sempre precisa ter uma coisa no depois, e uma coisa que seja produtiva do que a gente entende como produtividade, né? sim. Assim, alguma coisa porque assim, para a gente cozinhar de repente, sem muito tempo, sem um tempo limitado, não seja produtivo, não é uma coisa considerada produtiva, é uma coisa da casa, né? Bordar não é uma coisa produtiva, se eu não vou vender o bordado. Sim, Por que você borda? Por que você está fazendo essa bonequinha? Porque eu gosto, porque é uma coisa que eu vivencio, é um processo que mexe comigo, que mexe com as coisas da infância, uma coisa que me faz feliz, que faz o ciclo das coisas. Né? E essa poética, a gente precisa fertilizar essa poética, né? Da casa, dos tempos, né? você sabe que eu acho que a casa, ela é um útero, né? Ela nos É. faz, é um útero, tá? Ela, para mim, a casa tem essa concepção, né? E como ela é um útero e ela tá proporcionando a possibilidade de ter uma experiência mais de quietude, mais de recolhimento, e que isso no mundo atual nós perdemos, né? Na agitação do dia a dia nós perdemos esse entendimento, o entender que eu posso me colocar em silêncio, né? É isso, a gente acaba se cobrando estar quieto. Nossa, eu estou sem fazer nada. E o pior de tudo é que a gente cobra da criança também que está em casa. Como se ela tivesse que Uhum. estar fazendo. Se uma criança ficar quieta num canto, num estado de silêncio, de pensar, de refletir, né? De ócio.
nós vamos achar que ela está doente. O que você tem? Né? A mãe sempre vai ficar apavorada em cima dela. E ela te olha com aquela carinha tipo, eu estou quieta. É. A quietude não é bem vista também, né? Tem essa coisa que você trouxe do útero, da casa, do íntimo. A quietude, a pessoa que é mais tímida, ou que simplesmente não quer dizer algo, ela também, pela sociedade, é sempre ou é uma pessoa que não se coloca, né? Então a gente sempre tem essa necessidade de dizer alguma coisa, né? Parece que é uma necessidade. Estou pensando nesse movimento, né? Silêncio, fala, casa, fora. Então parece que a gente sempre tem essa coisa de ter que dizer algo. Se não tem nada a dizer, não. Se todo mundo está dizendo, eu preciso dizer alguma coisa também. E com a criança é a mesma coisa, né? No ambiente escolar também. Tem o movimento do parquinho e tal, todo mundo brincando. Se tem uma criança quieta sozinha no balanço, nossa, o que será que ela tem? Isso não é uma coisa de uma pessoa, é uma coisa nossa, né? Eu me coloco isso da sociedade, porque isso se colocou dessa forma, né? As coisas foram se constituindo dessa forma. Que não está bem, e de repente a criança também precisa desse momento sozinha, né? Desse momento solitário, desse momento de estar consigo mesmo, de pensar, de brincar sozinho, né? Da intimidade. É o socializar, né? A gente fica o tempo todo nesse momento do socializar também, do social, né? Da interação. É essa cobrança constante, mesmo que você esteja em casa, você tem que estar nas redes sociais mostrando o que você pensa, o que você fala, o que você está fazendo, né? É um movimento constante, mesmo que eu não possa estar lá fora, eu estou daqui falando, mostrando que eu estou. E quando a gente faz isso, Ana, eu acho que nós temos uma parte importante de nós mesmos, que é aprender a quietude, que é aprender a desenvolver a potência da quietude, sabe? De admirar, se colocar num estado contemplativo. Simplesmente eu paro e vou contemplar, vou observar, vou deixar o tempo correr mais lento. Eu não preciso dessa velocidade constante que está nos adoecendo. E a casa nos permite voltar para nós mesmas e nos acalmar, sair um pouco dessa loucura que está sendo imposta para a gente constantemente e nos proporcionar momentos mais lentos, momentos de mais tempo para nós mesmos, e ensinar os nossos filhos que eles também podem ter isso, eles não precisam ser engolidos por um modelo e por uma imposição de loucura, de correria. Eles podem ter um tempo próprio. Sim. Eu fico muito pensando bastante na questão da experiência do La Roça, né? Também, porque quando você fala desse compartilhar, é essa necessidade do interagir e esse incômodo do experienciar essência mesmo, né? Aquela coisa da experiência de estar presente. Eu sinto muito falta disso também. Sabe aquela coisa dos sentidos em alerta, né? Os sentidos mesmo, os nossos sentidos, de estar presente naquele momento, presentificar, né? A coisa, experienciar mesmo. E aquela experiência fazer parte da gente naquele momento. Então, eu sinto que a gente, que essa essência que você fala, de estar presente, sem essa necessidade da interação do outro, de mostrar, de compartilhar, a gente está perdendo mesmo. E é uma coisa que eu venho refletindo muito, pensando no meu próprio movimento. Porque às vezes eu estou fazendo alguma coisa, estou pensando, nossa, eu vou postar no Instagram. Né? Não é um movimento estranho? Você já parou para pensar nisso? Já. Eu vou postar no Instagram, né? Penso, mas acabo e assim, fazendo de uma forma, né? Isso que é pior.
Porque parece que se eu não O fizer quê? isso, eu estou refletindo muito sobre isso, mas ao mesmo tempo eu continuo postando muito. Porque parece é uma Então, necessidade de falar, né? Gente, senão vão me esquecer aqui. E como se me esquecer aqui fosse uma coisa negativa, e não é. Eu não preciso estar presente o tempo todo. em todos os lugares, né? Para Justamente. todas as pessoas. E isso vai nos E ao consumindo. mesmo e ao mesmo tempo esse movimento é cansativo. E aí a gente Nossa, quer voltar para o útero. A gente não sabe bem como. O que, que a gente sente, né? Porque é um movimento tão elétrico, uma coisa tão assim agitada, né? Porque a gente fica o tempo todo nesse movimento, e aí parece que a gente continua com a falta, sim, né? Falta de alguma coisa que a gente não sabe bem o que é. Então eu penso muito nesse movimento dessa essência da casa, né? Por que que incomoda tanto essa quietude, esse não vivenciar essa poética que a casa traz, né? Que é o ciclo da casa, esse momento íntimo de não precisar mostrar esse momento íntimo, né? É claro que a gente tem que a vida é uma composição do falar, do silêncio, da casa, do fora, sim, mas eu acho que a sim. gente entrou num movimento muito mais fora, né? Muito mais fora do que dentro. E a gente, por que que a gente está falando sobre a poética da casa? Porque de algum modo a pandemia, né, como você falou no início, trouxe a casa de volta. Sim. Né? A casa está em evidência, né? As pessoas estão falando da casa. Tem gente que está trocando Oi, apartamento pela casa, né? Você já viu isso? já, Saiu, não já. sei, eu vi uma matéria falando sobre isso, porque está ficando muito tempo em casa. Tem esse outro lado que o público está entrando na casa, que isso também tem me incomodado um pouco, porque a gente meio que foi obrigado a, pelo A próprio trazer. sistema das coisas, a trazer o público para esse privado, né? Que é semente Sim, de trabalho e isso dá muita angústia. Porque, por exemplo, eu sim. tenho um espacinho na minha casa, que é esse espaço até, que é o quintal, enfim, que eu amava, eu amo esse espaço, né? Só que como eu estou fazendo muita coisa do trabalho neste espaço, também fica um espaço que passa a ficar incômodo, né? Então eu olho, nossa, mais um dia de trabalho. É o meu teletrabalho, né? Eu vou lá no meu computador no teletrabalho. E eu acho isso muito triste, assim. Eu fico tremendamente inconformada do meu espaço de poética, né? De intimidade, tão abertas para o público, né? Tão assim, ocupadas por esse espaço de produtividade, que é o espaço de trabalho, né? Sim. Então é interessante a gente pensar nisso, né? Que nunca Eu, esteve. Né? Nunca esteve. Eu nunca deixei isso acontecer. você sabe que a minha casa, eu sempre tive cuidado, sabe? Muito cuidado em relação a ela. Não como, ela nunca foi um espaço aberto e visível para qualquer um. É um espaço da minha família, é um espaço de aconchego, é onde eu cuido, Uhum. né? Então, é assim, foi sempre um espaço cuidado e de repente esse espaço eu vi que meu espaço foi invadido. E a gente não consegue muito dar limite para isso, porque está sendo, ao mesmo tempo que eu tenho que ficar em casa, eu tenho que continuar em contato com o mundo, né? E através dessas telinhas que me incomodam profundamente, porque às vezes eu me sinto meio no Big Brother, sabe? É como se a gente tivesse para ser visualizado. Mas ela também está me proporcionando oportunidade de pensar coisas Sim. novas, Ana, sabe? De me Eu repensar. conhecer você foi a distância, né? Foi ótimo, foi maravilhoso.
Então a gente nem pode ficar falando muito que é tão ruim, porque foi uma coisa muito boa. Então tem essa questão, né? Mas são reflexões que a gente não pode perder, porque assim, é uma questão de vida, né? De resistir mesmo a esse sistema, eu acho, né? A gente precisa da tecnologia, a gente precisa do fora, a gente precisa produzir. Mas eu acho que essa reflexão tem que ser da sociedade, tem que ser das pessoas, desse espaço enquanto espaço de cura, né? Espaço de intimidade. Eu abri aqui, olha só, esse trechinho do Bachelard também, ó. A casa, na vida do homem, afasta contingências, multiplica seus conselhos de continuidade. Sem ela, o homem seria um ser disperso. Ela mantém o homem através das tempestades do céu e das tempestades da vida. É isso. Lindo, né? Muito lindo. É esse espaço Eu acho de mesmo, né? De proteção, que nos mantém protegidos. Muito, muito lindo. das tempestades. E se a gente pensar, a casa tem nos protegido, né, para quem consegue ficar em casa, que a gente não está falando sobre toda essa dinâmica da desigualdade, né, que tem toda uma questão aí de pessoas que não estão conseguindo ficar em casa. Está fazendo um recorte disso, enfim. Mas ela protege, de alguma maneira, ela está nos protegendo do vírus, né, da pandemia, dessa tempestade que está fora, né? Tentando ficar em casa. Nem sempre conseguimos, né? Porque temos que ir ao mercado, e de alguma forma temos que sair, mas assim, de alguma forma ela nos protege, dá uma sensação de segurança, né? A hora que eu chego na minha casa, quando eu saio para trabalhar, mesmo nesse momento que eu estou saindo, né? É uma sensação assim, ufa, cheguei, agora eu estou protegida, né? Agora eu estou protegida do vírus, agora eu tô no meu reduto, quase um reduto mesmo, né? Estou no meu reduto, estou na minha casa, estou no meu canto. Eu acho que é um pouco isso mesmo, né? A casa, ela Eu tem... gostei muito daquela crônica. Qual? A crônica que você mandou para mim. Ah, que eu escrevi? Nossa, é mesmo, né? Cadê ela? Você sabe que eu não fiz nada com ela ainda? Ai, Ana, Precisava... e a hora que eu li a crônica, eu, assim, parece que eu que escrevi. Foi muito estranho, porque é como se eu tivesse escrito. Aquele movimento que você fala do chá, de levantar e tomar o chá, e de vivenciar a casa, porque a maneira que você escreve é um vivenciar da casa, dos cantos da casa mesmo, né? Você vai passeando por isso, pelo que você faz na casa, né? Então é como se eu estivesse me deliciando naquele momento, porque é justamente isso, eu fico pensando nos meus sábados, né? Aquele movimento lento, que você acorda, que você vai tomar um café, que você demora 10 anos para tomar o café, né? Café com leite. E não é. Eu E tomo tem um chá, eu não dia, tomo e é o café. dia, sim, Mas você e, tem sabe o que eu dia, e é um tomo dia que eu, 5 horas da manhã para ter o tempo do meu no chá sábado, todos os dias. ai que delícia. 4h30, 5 horas eu levanto, fervo o meu chá, sento com calma, pego um livro, vou tomando devagar. Sabe o outro ritmo? Tem sido muito engraçado isso, Ana, porque eu estava numa correria louca, né? Levantando, correndo, fazendo as coisas para deixar tudo pronto para sair correndo. Gente, calma, dá tempo de você sentar. Eu vou vendo o dia amanhecer, eu vou olhando pela janela os passarinhos chegando. Outro dia eu me peguei no jardim molhando as plantas e tive tempo de ver que os passarinhos estavam vindo tomar banho com a água que eu estava jogando com a mangueira. E fiquei bem uns 15 minutos jogando água para o alto lá para eles se banharem.
Quando que eu tinha tempo para isso, para simplesmente ir e viver aquele momento olhando passarinhos se banhando? Olha que coisa mais deliciosa. Eu não estava tendo tempo para viver. Eu estava engolida pelo Ana, movimento que estava sendo imposto, Ana. e eu acho que muita gente vivencia isso. Eu também estou nesse movimento, principalmente os fins de semana, né, mesmo agora, de desse café demorado e desse olhar. Você falou do passarinho, eu postei uma foto no Instagram, né? Tem que postar no Instagram, parece que é uma coisa. O Bem Te Vi, alguém escreveu alguma coisa, olha que legal. A casa é o primeiro contato com o cosmos, é o primeiro universo do ser humano. Grandes riquezas apresentadas aqui, a relação entre o público e o privado hoje. A casa como um espaço poético. A gente tá falando bastante coisa, na verdade, né, Ana? Sim, Passeando aí por muitas veredas, né? sim. Ah, tava falando é como se ficasse uma. Não, não, não te parece, não parece assim para você? Quando você está vivendo um momento difícil, eu fico ansiando pelos meus sábados, né? Eu falo do meu sábado porque o sábado para mim é uma coisa muito rica e ficou mais agora nesse momento, né? Porque aí eu acordo. Tem o Bem TV que vem todos os dias no mesmo horário. E ele tem uma piscina em casa, ele se banha, o movimento dele é lindo, ele se banha, ele sobe e volta. Aí ele vem umas 3 vezes. E eu nunca tinha visto isso. Eu não tinha notado. Eu notei agora, nesse período de quarentena, eu não tinha notado esse Bem TV, que segundo meu marido já faz muito tempo que ele faz isso. Esse Bem TV faz anos que faz isso. E eu não tinha notado, né? Eu não tinha notado esse movimento. Eu não tinha notado tanto como meu manjericão estava grande, né? Tinha crescido. Quanto algumas coisas floresceram no meu quintal, o abacateiro está enorme. Então, eu acho que a gente passou a olhar mais, né? A olhar mais para casa também. E perceber esses movimentos poéticos, porque é poesia, né? É a poesia da casa, é essa. Né? Ela tem esse movimento poético, né? Ela tem essa marcação do poema. E ela permite a gente vivenciar a experiência de um poema no dia a dia, se a gente se permitir, né, Ana? Sim. Então, tem essa questão, por isso que nós falamos, né, dessa questão do público e do privado. Em casa, permite essa poesia da casa, né? É uma coisa assim que é o presente, né? É tirar o sentimento, né? E o estar fora para ficar naquele momento, né? Então Sim. tem criança que diz assim, eu quero brincar com a minha mãe, enfim, eu quero fazer alguma coisa com o meu pai, e eles estão no celular, né? E eu também faço muita reflexão sobre isso, porque é o que é estar no celular, né? A gente fica, já não estou falando dos outros, estou falando de mim, né? De ficar horas e horas no celular, e aí você fala, nossa, o que eu fiz hoje, né? Eu não. Essa sensação de perda de tempo, né, Ana? Acho que o vídeo da Ana travou. Uai, Voltou. Tinha dado uma travadinha no seu vídeo. Agora está de volta. voltou? Voltou. Então, eu acho que. Eu não sei o que eu estava falando, Ana, me deu um branco. Eu estava falando alguma coisa que agora. Mas é isso que pode acontecer.
Ô, Ana, você falou É a da... casa, é que eu estou em casa. Justamente, a gente pode ter brancos em casa. A gente pode ter esses momentos de silêncio. Viu? Será que eu posso ler o texto que eu te mandei para quem está aí ouvir também? Para a gente Eu continuar acho que conversando mais. eu tenho certeza. Então, Deve, vamos lá. deve ler. Então, assim, levanto e já coloco a água para ferver. Meu dia se inicia com um chá, pois nada é melhor para mim ao acordar que o aroma do alecrim invadindo a casa. Com uma caneca de chá fumegante e uma broinha, me enrosco em uma poltrona, bebendo com vagareza, golinho a golinho. Sopro um pouquinho e, em meio à fumaça, olho para o jardim. Adoro chás e broinhas. Minha casa é meu espaço de alquimia, local no qual emergem diversos elementos, misturados ao acaso, e que se refletem em meu olhar perdido no céu, na leitura de um livro ou no encontro com as linhas e os tecidos. Procuro poética na escrita, no silêncio, no olhar, nas bonecas e nas forças que emergem delas. Em momentos de pandemia, meu corpo se volta para o território antes por mim abandonado, minha casa. E nele, busco tecer novas poéticas manuais que tragam consolo para minha alma. A casa é o local no qual me recolho, flutuando entre pensamentos, me encontrando no ato da criação. Gosto de estar comigo. Meu olfato se aguça com os aromas, cheiros do tempo e das lembranças, enquanto o momento passa despercebido por mim. Gosto de estar em casa, lugar no qual o tempo se manifesta em uma cadência lenta, sutil, dando espaço para outras formas de vivência, outras quietudes distantes daquelas próprias da correria do dia a dia. Em tempos de pandemia, meu corpo se coloca em estado de espera, de fechamento. A quarentena me força a uma volta para o interior da casa, para a minha intimidade, a uma entrega em uma relação que se estabelece com outro ritmo. Para viver o tempo da casa, é preciso se entregar a ela por completo, ao desejo que não finda, ao espaço sem limite. Pois as paredes não oferecem resistência a uma mente que cria e invente. O telhado é insuficiente para reter a memória. As janelas transbordam a energia dos sonhos sonhados e as portas, mesmo cerradas, abrem espaço para inúmeras tessituras. E me vejo entre linhas e bordados, memórias escritas e costuradas, e com bonecas que, como livros, se tornam vivas, proporcionando escrita de novas histórias. A arte têxtil emerge no meu interior e no interior da casa, trazendo abundância dos sentimentos e das forças de permanência. Silencio a loucura desenfreada para mergulhar em um estado de quietude e contemplação. Para mim, as artes manuais emanam o aroma de um tempo que assume a lentidão e a paciência necessária aos processos. Dessa forma, eu e a casa mergulhamos em um profundo estado de contemplação, em uma vivência lenta do desejo e da possibilidade de estar. Exercendo a potência de permear as coisas, saindo da superficialidade para adentrar um plano poético. Tudo entremeado por chás e bolinhos. Faço paradas na cozinha, ingressando em estados de proximidade com panelas e vasilhas, gerando alma em pratos bem cozidos, criando poesia com alimentos. Roupas são lavadas, perfumadas e estendidas. O sol aquece e seca os tecidos, o vento sacode e os mistura. Panos correm pelo chão. As cachorras se esticam e espreguiçam, buscando carinho e atenção. A água corre, molhando as plantas, o chão, as janelas, tudo transcorrendo em um estado de aproximação e distanciamento,
Ixi, sumiu. Que me possibilita uma profunda conexão e exploração da potência criadora existente em mim, ao contrário da conexão perversa estabelecida com os outros através da tecnologia. Existente em mim é imperfeita, pois emerge do meu cotidiano imperfeito, do tempo e do espaço que me possibilito ter. Porém, a possibilidade de conviver, aprender e apreciar toda a minha imperfeição, que exprime toda a beleza que existe para além das minhas limitações. A perfeição, para mim, é efêmera, uma ideia pré-concebida no passado, através de esquemas estereotipados que já não existem mais. A imperfeição, ao contrário, emerge no momento, na minha relação com o presente, com o que eu tenho e ofereço ao agora. Sim. Lindo. Eu vou compartilhar o seu texto, tá? Falando em compartilhar, ele é lindo demais, ele merece ser compartilhado, ele é muito bonito. Eu acho que você traz a poética da casa aí, né? Você fala das artes manuais, desses fios da casa, né? É desse ritmo mais lento, cadenciado, dessa quietude. E assim, ele não tem uma fala constante, mas ele é um ritmo tão lindo que eu acho que muitas vezes, Ana, eu tenho me pego nesses últimos, que já fazem 4 meses, né? 4 meses já. E tem hora que você fala até quando? E aí essa ansiedade de uma produtividade parece que vai invadindo esse espaço. Por isso que torna esse espaço um pouco imperfeito, porque a gente tem que reaprender, né? A ter um outro tipo de olhar. Eu estou fazendo um curso com outro tipo de relação com a casa. E ele fala muito dos sentidos, né? É uma relação. Ele vai falar com a infância, mas eu fico pensando muito em mim quando eu ouço ele falando. E o primeiro sentido que ele fala é do olho, que a nossa sociedade atual, ela cobra de nós um olhar focal, que a gente não pode mais ter o olhar periférico, que se dissolve no ambiente, experimentando de uma forma ampla. Eu vejo com os olhos, mas eu sinto com as mãos, eu ouço, eu sinto com o paladar, eu experiencio os cheiros. Não, eu tenho que ter um olhar em foco, um olhar que seja sobre somente uma figura clara, não tendo mais uma relação ampla com o espaço. E a pandemia está nos proporcionando isso, essa possibilidade de voltar a ter essa experiência periférica com todos os nossos sentidos. Ouvir o barulho que emana da casa, os cheiros que emanam da casa, né, que tinham se perdido no nosso dia a dia. E olhar para as pessoas que estão na casa, né? Sim, sim, sim. E as crianças, aquele seu texto da criança, eu pensei muito nisso, né? Que agora as crianças estão em casa, né? E as crianças brincam, as crianças fazem barulho, né? As crianças gostam de ficar na casa, né? Gostam. Eu me lembro da minha infância e eu amava ficar na minha casa. Meu sonho era faltar da escola, por exemplo. Quando eu faltava da escola, ai, que delícia, hoje eu vou poder assistir Smurfs por mais tempo, desenho animado, né? Que delícia, eu vou tomar um monte de leite com Nescau hoje. Gente, que delícia que é ficar em casa, né? Assim, então, eu acho que o nosso tempo, a gente precisa, não sei se é uma oportunidade, né? Mas olhar, pensar nessa questão dos sentidos que você traz, né? Eu acho que tem a ver também com essa presentificação, viu, Ana?
essa questão dos sentidos, estar presente e vivenciar com o corpo todo, sabe? Com o corpo, com os sentidos, né? Até o momento, eu penso numa coisa bem simples, mas até o momento de cozinhar, cortar a cebola. Não sei se você já vivenciou isso, né? Se você vivencia esse cortar a cebola, esse cheiro. Você observar o movimento das mãos, né? Esse movimento de cozinhar e depois colocar a mesa, né? E você se sentar à mesa e saborear a comida lentamente. É uma sensação que eu acho que é o que me salva do mundo, assim, das coisas que eu vivo nessa coisa da produtividade, tá? É esse estar presente de corpo, de sentido, de emocionalmente, com todos os sentidos mesmo, para aquilo que você está fazendo, ou pensando, ou fazendo nada também, mas com sentidos ali, né? Então, eu venho pensando muito nisso também, assim. Eu vou ler um trechinho de um texto que eu escrevi falando da fantasia do silêncio. A Nina Veiga propôs, né, uma coisa bem bacana, que seria a sua fantasia, né? Uma fantasia para essa quarentena. Aí eu escrevi, mas isso foi no início da quarentena. Depois eu até mudei algumas... Aconteceu tanta coisa ruim nessa quarentena também, que eu venho repensando também algumas coisas, né? Mas, enfim, minha fantasia é o silêncio. Não aquele silêncio que não se coloca, não se manifesta, mas o silêncio que antecede a ação. O silêncio demorado, reflexivo, transformador. Penso que vivemos em uma sociedade que busca movimento a todo tempo. Nas redes sociais, principalmente, que fala, mas não escuta, que busca ter razão. Tenho pensado muito sobre o diálogo. Observo entre as pessoas um diálogo truncado, arrastado. Assim, com essas reflexões, tenho pensado no poder da casa enquanto local de silêncio transformador. Observo no sujeito o impulso de fazer, produzir para postar em redes sociais. Seria um fazer legítimo? Não que não seja importante, ainda mais quando se refere ao ganha-pão, ao trabalho. No entanto, tenho observado esse comportamento de maneira geral. Me aflige, paralelo a isso, a estética mercadológica, que não é a estética da casa, né? Mas que entra na casa. A estética da riqueza, a questão das nossas escolhas imbuídas de um movimento não reflexivo. A sociedade da informação talvez tenha nos tirado o silêncio transformador e o ato do fazer, o fazer manual, como expressão honesta desse movimento mais íntimo. A obsessão, hein? Noto, por exemplo, é que eu pulei um trechinho, tá? Que fala sobre uma obra que não dá para mostrar a obra. É uma obra de arte. Tá. Noto na escola um discurso por todos, inclusive por mim, recorrente, quando nos referimos a alunos mais tímidos. Fulano é muito quieto, não interage, deve ter alguma questão emocional mal resolvida. Porque a casa tem sido uma necessidade, diria, um direito de todo cidadão para se resguardar. Sem entrar especificamente na questão da injustiça relacionada àqueles que podem ficar em casa, em comparação àqueles que por inúmeros motivos não podem, se expondo assim mais aos vírus, penso no incômodo que tenho escutado sobre ficar em casa. O que faremos? Entrarei em depressão, né? E ainda, considerando as desigualdades sociais, voltar para casa pode ser desafiador e angustiante para aqueles em que o teto não é espaço de acolhimento, mas de fome e outros desafios
concernente ao espaço precário. É a desumanização do espaço material interno, da casa interna à pessoa. Eu penso que essa desumanização também, né? Dessa casa, espaço, e essa casa, essa coisa íntima, né? Que tem essa... A gente pode fazer essa relação, né? Sim. Por que ficar em casa é tão difícil? Quanto de movimento capitalista nisso? Estar fora, o ruído, seria uma alienação de nós mesmos? Como contraponto, aí eu cito uma outra obra, tá? Observo por meio de leituras do fazer e de viver situações com a real entrega ao momento presente. Ao estar presente naquilo que se faz. Qual a intenção real ao se fazer, ao vivenciar para compartilhar? Qual o movimento de entrega ao momento presente, ao ato de fazer? E qual a necessidade disso? Qual a necessidade do silêncio, da entrega e da casa para o momento presente? Como o silêncio pode ser potência de transformação de si e do mundo? E qual o lugar das artes manuais como código que silencia e comunica, mas pensando no comunicar como um movimento que partiu do silêncio, do abraço ao momento presente? Isso é possível? Qual a relação da estética da riqueza com esse movimento de agitação, de falatório, de não reflexão? São muitos questionamentos, né? Eu coloquei aqui no final, que me aflige, mas todos têm relação com essa casa, né? Com a casa, com o silêncio, e até com essa questão, eu penso nesse paralelo, né? Nesse fórum, nessa produtividade, nessa estética mercadológica, né? Com essa coisa simples da casa, né? Que essa estética também, que tem uma estética da casa, né, Ana? Tem. Que é essa coisa mais simples, né? Tem. É estranho a gente pensar isso, né? Nossa, Nossa, eu estou aqui. É tanta coisa para pensar, né, Ana? Tanta coisa que a gente tinha perdido, que tinha se perdido no nosso cotidiano. Não é que a gente tinha perdido, tinha sido engolido, né, pela correria, por uma série de imposições, por uma busca incessante, por me reinventar, essa necessidade. E aí é aquele que eu acabei compartilhando com você ontem, um pouco do que Bauman tem falado, que ele fala muito sobre essa necessidade de nós sermos líquidos, né? De nós estarmos sempre nos reinventando. E isso é um processo extremamente doloroso e cansativo, e que consome o nosso tempo. Nós não temos tempo para ser, para estar, sabe? Para viver. Nós temos que estar no movimento constante de reinvenção, de readaptação, né? De nos tornarmos líquidos para nos solidificarmos de uma forma diferente. E isso é uma imposição que tira de nós a potência da vida, né? Sim. Esvazia o sentido que a casa mantém. Sim. A gente está nesse movimento, eu acho que, na verdade, mesmo sem consciência, as pessoas estão nesse movimento dessa busca, né? Talvez talvez sem saber bem o que exatamente, né? Sem clareza disso que a gente está imerso, né? Nessa questão do capitalista, que é essa produtividade que é imposta, que não é uma coisa natural. Eu acho que talvez essa coisa dessa falta de clareza seja justamente essa coisa um pouco ingênua de acreditar que é assim e morreremos assim, será sempre assim, né? Que estamos fadados a isso, né? Sim.
Nossa, você Como que sabe essa que casa pode... como essa casa pode? Como essa casa pode resistir, né? Eu fico pensando muito. Resistir e se fazer viva, né? Para as pessoas e que as pessoas fiquem mais saudáveis, né? Porque eu vejo isso como um movimento saudável mesmo, né? Viver esse íntimo, essa contemplação. Seria quase um contra-movimento a essa coisa da produtividade, Sim. essa coisa de fora. Por isso que eu falo, é uma resistência, né? É uma Casa resistência. É um espaço de resistência. É. Não Tem é muito para interessante falar, pensar nisso? muito. Nossa, Muita coisa. muita coisa para pensar, muita coisa para falar das relações estabelecidas nesse espaço, da forma como elas ocorrem, das possibilidades, das experiências. É uma riqueza tão grande de possibilidades que a gente fica aqui pensando, né? Por que que eu me deixei afastar dela? Por que que eu deixei, né? Porque é uma imposição, É né? uma coisa que a gente não se deu conta, né? Não se dá conta, na verdade. E Talvez a gente... Pode eu falar, acho, Ana. né, que, na verdade, é uma imposição muito maior para nós mulheres, sabe? Nessa luta que Sim. nós vivemos por ter um espaço, por ser respeitadas, sermos ouvidas, né? A casa se tornou um sinônimo de diminuição, de ser menos. Dá para entender? Uhum. Sim, E aí sim. preciso me distanciar desse espaço que me faz parecer como menor perante os outros. Porque eu sei Sim. da minha potência, eu sei do que eu tenho condições, mas se eu estiver em casa, É como se diante, você não existisse. diante da sociedade, eu vou ser considerado uma pessoa menor, sabe? Uma pessoa incapaz, eu vou ser considerada uma submissa, não uma pessoa potente. Uhum. E aí eu preciso fugir desse espaço, eu preciso estar em outros espaços e negar o espaço da casa. Porque o espaço da casa é para mulheres submissas, amélias, mulheres que não têm nada para fazer da vida, que só ficam cuidando dos filhos, das panelas, da limpeza, como se isso fosse menor também. E, na Uhum. verdade, a gente não nota que isso foi uma imposição do mercado, porque eles precisavam da mão de Sim. obra das mulheres, eles precisavam tirar as mulheres de casa para irem para as fábricas trabalhar. Durante a guerra, que os homens estavam lá lutando, eles precisavam das mulheres nas fábricas, e eles precisavam fazer que essas mulheres negassem esse espaço, que vissem esse espaço como negativo. Depois eles Uhum. fizeram um movimento contrário. Olha como nós temos uma história muito de manipulação, né? De A mulher, manipulação né? do nosso imaginário, sabe? Daquilo que a gente não para ver o que a gente está sendo induzido a pensar. Uhum. E de quem somos, né? O nosso lugar, assim. Quem a gente, quem é, o que é ser mulher, né? Assim, que a gente pode, o que é possível para a gente, né? Então eu acho que é bem isso que você falou. Fomos historicamente, assim, sempre nos foi dito que lugar deveríamos ocupar, né? Sim. E sempre teve uma intenção por trás disso, né? Infelizmente. E a casa fez parte de todo esse joguete, né? Sim. Mas eu acho que agora a gente está num movimento de não sei, da mulher tentar olhar para si mesma e olhar
para a potência de si mesma e desse lugar da casa, né? Que é um lugar de potência, né? Que a gente não precisa negar a casa para ter a cidade, né? Que a gente Sim. pode ter a cidade, pode ter a casa, né? E pode ter muito bem a casa. E a mesma coisa ocorre com os homens, né? Porque se eles fossem vistos dentro da casa, cuidando da casa, eles seriam considerados menos homens, né? Um homem Sim. vindo limpar a casa, lavar louça, cuidar, preparar o almoço, durante muito tempo foi visto como uma coisa negativa. E já vinha ocorrendo lentamente um processo contrário em que os homens foram percebendo que esse espaço também é deles, né, Ana? E se apropriando desse espaço. Sim. Eu acho que olha, a gente tem conversa para muitas horas. Tem um livro aqui. Não, mas é que eu me lembrei desse livro. É a Caliban e a Bruxa. É da Silvia Federici. Ela fala das mulheres, corpo e acumulação primitiva. Tem uma questão aqui que eu não me lembro onde que está, que fala dos elementos que foram também meio exterminados, né? Que era associada à bruxa. Então, a vassoura, que é um elemento da casa, o caldeirão, que é a panela, né? Que era associada à bruxaria. Então, até esse extermínio desses elementos, né? Se a gente for pensar, que era a sociedade da bruxaria, que as mulheres misturavam os chás, né? No caldeirão. E como se você e a vassoura para varrer a casa. Fazer isso fosse negativo. Né? Eu adoro ficar entre minhas ervas, eu paro na frente das panelas fazendo comida, fazendo chá, e tudo tem que estar muito perfumado, muito aromatizado. Os chás têm... Meus filhos, eles ficam, dá para mandar um chá assim, assim? É isso. Faz parte do que nós somos. E por que negar isso, né? Como se fosse uma coisa negativa, é ser bruxa. Se isso for ser bruxa, eu sou uma bruxa com muito gosto. Somos bruxas, né, Ana? Somos bruxas. Temos todos os elementos da casa, inclusive os fios. Fazemos muitas coisas com os fios, muita alquimia, né? Alquimia na cozinha, alquimia com os fios. Muito, muito. Olha que delícia, né? Alquimia na cidade, alquimia em casa também, muita alquimia em casa. Eu amei, Ana. Eu amei esse nosso encontro. Eu amei. Eu não imaginei que nós conversaríamos tanto, que ia render tanto. Foi muito bom. Eu acho que deu para a gente começar uma conversa, né? Porque eu acho que teria... Eu acho que não pode parar por aqui. Não, a gente eu vou tem... compartilhar todos os seus textos. Aquela crônica eu vou ter que compartilhar. Claro que você permitiu, né, Ana? Mas é isso. Nós precisamos falar mais. Não vai ser a primeira nem a última vez que eu vou te incomodar para a gente conversar sobre isso, tá? Eu que vou incomodar você. Você não vai se ver livre de mim, não. Das coisas da casa. Tá vendo? Que coisa boa! Ana, eu quero te agradecer muito por esse encontro, viu? Foi um encontro de muita potência. Eu também acho, muita coisa boa, muita coisa assim, de vida, né? De pulsão de vida. Ô, Ana, quero me desculpar pelo início, que eu cheguei esbaforida, como dizia minha avó. Eu estou aqui tentando arrumar meu cabelo o tempo todo, você notou? Porque assim, estou com o cabelo de quarentena, que está crescendo como ele quer. Eu também. Ritmo que não, e eu cheguei esbaforida, não conseguia entrar, né? Porque você tentou 3 vezes. Ai, meu Deus. Mas olha, foi maravilhoso. Foi mesmo, Ana. Sou muito grata, viu? Gostei. E que venham outras. Eu também. Vamos marcar, sim. Um beijo enorme. Fique bem, viu? Beijo para você, Ana.
Amei, Obrigada. amei. Foi um respiro para mim, uma poesia. Também, Tá bom? também. Beijo. Tchau. Beijo para você. Tchau.